Oi, gente! E hoje nós vamos para o nosso terceiro vídeo e nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que é necessário a gente falar para que haja respeito, para que haja altruísmo, né? E, enfim, eu acho que é um assunto que deve ser falado. Aprovaram uma lei recentemente sobre esse assunto e eu acho que é super relevante a gente falar sobre ele na nossa revista do Conectando o Propósito. A gente chamou aqui a Jaqueline Duarte, ela é psicóloga e tem um filho que tem autismo, né? Então a Jaque vai contar um pouquinho pra gente como ela descobriu o autismo, né, no Bernardo. Conta pra gente. Desde bebezinho o Bernardo demonstrava alguns sinais, né? A minha família não concordava, mas eu não tive outro filho, mas percebia que ele era uma criança diferente. Quando ele estava mamando, normalmente as crianças têm aquela coisa da mãe estar amamentando, eles fitam o olhar na mãe, há aquela troca, e com o Bernardo não existia isso. Mas aí a gente, muito bebezinho, acaba que pensa que é coisa da cabeça e vai passando. E ele alcançou, eu gosto sempre de falar isso, que as crianças elas têm marcos de infância a ser alcançados. Então sustenta a cabeça, com tal idade, rola, engatinha, e ele alcançou todos esses marcos, né? Foi alcançando todos esses marcos. E a gente não desconfiava de nada, né? Quando chegou, ele andou no tempo certo, quando chegou na questão da fala, que a gente levava no pediatra, eu levava em consultas mensais, e o pediatra falava, tá falando? Não. Fala, algumas coisas que ele falava, dava um tempo ele parava de falar. Falava Coca, falava Peppa, parava, não falava mais. E o pediatra começou a perguntar, quando o Bernardo está assistindo televisão, que vocês chamam ele atende? Aí, poxa vida, né? E aí você sente um medo, assim, porque é uma coisa nova, sim. É um diagnóstico que é para sempre, não é uma coisa que, né, que vai ser para sempre, vai conviver com aquilo para sempre. E a gente resolveu buscar mesmo, né? A gente foi em alguns neuropediatras para ter certeza, realmente, porque é difícil, né? Criança novinha, realmente, você consegue ter alguns sinais, mas é muito difícil identificar. Então precisa ter certeza, porque depois que recebe um diagnóstico, a escola fica sabendo, os familiares ficam sabendo, né? Tem que ter muita cautela. E o Bernardo não falava mamãe, eu fui demorar muito tempo a escutar ele falar mamãe, tinha uns 3 anos e pouco. Aí ele começou a fazer fono, aí a fono, a gente percebia assim que os profissionais, quando a gente levava, você já levou ele no neuro? Eu falava pro Thiago, né? Thiago, eles estão querendo dizer que ele tem alguma coisa. Não, a criança não tem nada, né? Ele ia em algum lugar, era uma coisa fora, assim. Se jogava no chão, às vezes mesmo quando a gente cedia alguma coisa, ele ainda tinha um comportamento muito inadequado, né? Em vista de outras crianças. Brinquedo, ele enfileirava muitos brinquedos. Ele tem essa coisa de ser metódico, né? Muito metódico, né? Ele até teve uma questão contigo na garagem que teve que fechar a porta para ele continuar, porque ele é bem... Eu estava na garagem, ele e o pai dele estavam saindo do carro. Aí eu vi que o pai dele tinha esquecido a chave. Daí eu, gentilmente, fui lá tentar abrir a porta. E nesse processo de eu deixar a porta do meu carro aberta e ir até abrir a porta do prédio para ele, o Bernardo sentou no chão e começou a chorar, fecha a porta, fecha a porta. E eu fiquei assustada, o pai ficou extremamente constrangido, envergonhado. E eu senti naquele momento que eu precisava ser generosa e dizer, olha, não te preocupa, eu não tô aqui para julgar, não te preocupa, tá tudo bem. Daí eu peguei o Bernardo que estava chorando no chão, peguei pela mão e disse, vamos lá fechar a porta. Fechei a porta com ele, ele parou de chorar e daí os dois subiram. Então, assim, é difícil até para os pais, né? Lidar, né? Administrar com o tempo só que você vai entendendo a criança e vai conseguindo administrar. Então, ele tinha muito essa questão de enfileirar brinquedo, ele não dava função para o brinquedo, ele pegava o carrinho, ficava girando, colocava o rostinho no chão para brincar e a gente foi percebendo. E era tão claro os sinais que... Só que quando você é teu filho, você fala, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver. Mas eram sinais bem claros. Que logo que a gente levou ele no neuropediatra, o neuropediatra não teve nenhuma dúvida. Ele tinha quantos anos quando tu descobriu? 1 ano e meio, 1 ano e 7 eu comecei a desconfiar. Lá, bebê, eu já tinha uma desconfiança. Mas diagnosticado? 2 anos e 3 meses que ele recebeu o diagnóstico. Nós saímos do consultório, assim...
é uma coisa esquisita, hoje a gente pensa assim, a gente não sofre mais por conta disso, né? Mas era uma coisa esquisita porque a gente foi no médico, a gente sabia o que era, mas quando o médico escreve que teu filho é autista, a gente volta outro parque. E ganha né? Meu Deus, a gente voltou chorando e ele não entendia nada, e a gente voltou e ele tava no carro e ele ficava com aquela carinha, o que tá acontecendo com minha mãe e com meu pai, porque eles estão tristes dessa forma. Mas aí com o tempo você vai vendo que eles vão se evoluindo. E aí eu queria que tu me contasse como que tu administrou, né? Como foi administrar a relação com o teu filho, o teu marido, os familiares, após, né, tu identificar que o Bernardo tem um autismo. No primeiro, eu não gosto de falar essa palavra, mas eu vivenciei um luto, assim, bem... No início eu não gostava de contar para as pessoas, eu me afastei de todo mundo também. Com o Thiago a gente se apoiou muito desde o início, os meus familiares. A gente chegou, ligou para todo mundo, né? A gente orou junto, todo mundo passou por aquilo. O início foi muito difícil, mas as pessoas que conviviam com a gente sabiam que ele era diferente. Então quando a gente contou não foi nenhuma novidade, sabe? Ele ia na casa de algumas colegas, as crianças vão na casa das pessoas, levam um super-herói na mão, levam um carrinho. Ele saía com 2 escovas de cabelo na mão, então as pessoas viram que ele tinha um gosto diferente, que ele era uma criança diferente. Mas assim, eu queria que tu falasse pra gente, assim, porque eu vivenciei isso e hoje eu ver tu assim transformada me traz muita alegria, porque assim, teve o processo em que ela ficou tão focada no filho que ela esqueceu do marido. Também. Então, assim, por mais que ele tenha te apoiado, vocês se tornaram pais e esqueceram de ser marido e mulher. Sim, E é isso que as pessoas realmente têm que tomar muito cuidado, né? Porque o papel de filha, o papel de marido, de esposa, vai continuar tudo. Mesmo após o diagnóstico, você vai continuar com todos os seus papéis. Sim. E na época eu realmente tive essa dificuldade de administrar. Eu queria que meu filho evoluísse. Eu perguntava, ia nas consultas, doutor, quando que meu filho vai falar, quando que vai acontecer isso? E eu comecei a correr muito com o Bernardo, minha vida foi só ele, né, por muito tempo. Então eu levava ele em várias terapias, almoçava, voltava, ia para outra terapia, fazia psico, fono, andava de cavalo, teve a ecoterapia. Então eu vivi muito tempo isso e realmente eu esqueci dos outros papéis, porque eu queria que meu filho se desenvolvesse de qualquer forma. E aí foi onde tu ganhou o sobrepeso? Foi onde tudo aconteceu, porque eu ficava em casa, eu ficava com as minhas angústias. E também te atingiu, né, de alguma forma? Com certeza. E assim, o diagnóstico e o tratamento de autismo, ele é uma coisa que, por mais que a criança faça várias especialidades, é uma coisa que demora, é um trabalho formiguinha, vai. E eu sempre nessa pressa de querer que ele fizesse. Uma coisa que eu falo também para os pais, para não comparar as crianças, eu fazia isso, eu acabava sofrendo, né? Porque você vê que as outras crianças estão com um desenvolvimento diferente. Sim. O teu filho é diferente, ele vai... Sim. Não que ele não vá alcançar. O Bernardo, ele alcança tudo que eu pensei e tudo que eu projeto para a vida dele, ele alcança. Só que da forma dele e do tempo dele. Então eu realmente tive essa tristeza, eu sofri por um tempo, mas eu sofria e agia. Eu sofria e levava ele em todos os lugares, eu levava ele para todo o tratamento. O Thiago trabalhava, eu fiquei focada realmente nisso e vai passando, você vai vendo que as coisas vão melhorando, as pessoas vão dizendo, meu Deus, como teu filho tá, né? E eu nunca deixei de levar ele em nenhum lugar. Sim. Tem mães que não conseguem levar, porque a criança tem às vezes muito problema com sensibilidade, tem problema com barulho, com luzes, com muitas pessoas, mas eu sempre insisti, sabe? Então eu levava ele em todos os lugares que eu ia, que eu queria passear, ele estava comigo. E aí eu queria perguntar para ti o que nos conectou. Só nós duas sabemos, né? Eu te encontrei, né? Eu sempre falo que fui eu que te encontrei, porque eu fui num culto de mulheres uma vez e você estava dando teus testemunhos e eu já fiquei lá com o olho super cheio de lágrimas, porque você tem uma história incrível de vida. E depois eu descobri que a gente era vizinha, eu fiquei bem feliz, fui lá, no mesmo dia que eu voltei eu te mandei mensagem. Aí fui acompanhando, eu achava o Ellen Perfeita fantástico, mas vocês ainda não tinham a loja. Você ainda trabalhava no outro local e eu realmente te admirava. Quando você abdicou do teu trabalho e focou na loja, meu Deus do céu, né? Que coisa incrível, que história. E aí eu fui passando para as minhas amigas, né? Gente, ela não é minha cliente. E ela me indicou pra todos, não é? Mas ela me indicou pra todos. Não, todo mundo diz assim, a Jaque me indicou, a Jaque me indicou. Eu tenho vários clientes que foi a Jaque que me indicou. E eu ficava assim, mas quem é essa Jaque?
E eu mostrava, assim, de pegar. E quando a gente mostra o trabalho de uma pessoa, assim, eu tinha muito orgulho de mostrar, sabe? E a gente falava, meu Deus, ela é linda. Lembra que eu sempre falei isso pra você? Ela faz manteiga de coração. As minhas manteigas de coração. Ela prepara a mesa de manhã e todo esse carinho que você faz, que você passa, né? Sim. E eu lembro que um dia eu cheguei da tua casa super empolgada. Eu vou arrumar a mesa, eu vou fazer um jantar. E as minhas amigas também. Eu tenho várias amigas que compraram, que... Aí foi num desse que eu fui, acabei indo na sua casa buscar uma mercadoria de uma amiga. Ela foi buscar uma mercadoria e a gente passou a tarde toda conversando, choramos juntas. Sim, foi lindo. E foi ali que a gente se conheceu, né? Mas foi ali que... Foi o que eu te falei, eu já sabia toda a tua história, mas foi ali que eu pude dividir a minha história contigo. Eu lembro que quando você foi na minha casa, uma das coisas que eu senti no meu coração de te transmitir é que o B, pra mim, ele é uma criança adorável, assim, sabe? Uma criança querida. A gente sente muita alegria quando a gente vê ele, quando tá na presença dele, com a energia dele, né? Apesar de a gente só se encontrar no elevador, mas que eu creio assim que o B ele pode alcançar lugares altos, assim. Ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado. Tomara que ele seja médico, para que ele possa cuidar de outras pessoas, né? E a gente sabe que o autismo são crianças que têm mais sensibilidade e emoção que as outras. Então eu sou muito feliz e muito grata por conhecer você, seu marido, seu filho. E é isso, amiga. Muito obrigada por estar aqui e por ter dividido a tua história, a história do B com a gente. E eu tenho certeza que tu vai contribuir para a história de muitas mulheres que, de repente, agora nesse momento, não sabe como lidar com isso. Mas que existe esperança sim. Com certeza. Tá bom? Obrigada, amiga. Beijo.